Bom, lá no início da década de 80, eu era um piloto recém-formado, viajando para cima e para baixo, e uma amiga minha, que na época estudava na Delfos, me procurou uma certa vez para me perguntar a respeito de domificação. Ela me disse: Henrique, me ajuda aqui, faz favor, o que que é essa tal de domificação? Eu nunca tinha ouvido falar nisso no âmbito do dos meus cursos de astronomia, mecânica celeste, que era o nome que a astronomia de posição tinha à época, né? Durante o período da faculdade. Então, essas matérias eram matérias constantes da faculdade, que me deram uma base para minha formação astrológica bastante grande. Mas esta expressão domificação, ela não existia naquela época. E meu ingresso, meu contato com a astrologia se deu através do livro do André Barbeau, Tratado Prático de Astrologia, onde constava a domificação. Ela me emprestou o livro e durante uma viagem que eu fiz para a Europa na época, 30 e poucos dias, eu aproveitei o tempo livre para estudar o que, que era essa tal dessa domificação. Transportar os conceitos, os nomes empregados na astrologia para a astronomia, que era aquela que eu tinha formação. Então, meu primeiro contato com a astrologia se dá a partir dessa expressão domificação, que nada mais é do que dividir o espaço local de alguma maneira. Dividir aquele campo que a gente chama de espaço sagrado, que é aquela área que você vê até onde vai o horizonte, e dividir esse espaço de alguma forma, tá? E que resulta nas casas astrológicas. Ao longo dos meus primeiros anos de estudo astrológico, eu aprendi Plácidos, aprendi Cor, é um sistema que era bastante empregado, tomei contato com o topocêntrico, que hoje é denominado Wendell Page, mas eu me fixei em outro sistema de casas, porque eu sou uma pessoa que se liga nos princípios, que se liga nos conceitos. E uma vez, estudando Den Rudyard, ele cita que ele prefere os sistemas de campanos e explica o porquê. Porque é o único sistema de casas que privilegia o espaço local. Se você for estudar o sistema de casas de campanos, você vai observar que ele pega o espaço local e divide o espaço local para depois encontrar essas posições no zodíaco. Existem inúmeros sistemas de casas. Eu não estou dizendo que Campanos é melhor do que outros sistemas de casas. Na AFA existem registrados, a última vez que eu pesquisei, mais de 220 sistemas de casas diferentes, quadrantes e não quadrantes. Denomina-se sistemas de casas quadrantes aquelas de que o ascendente é o início da casa 1 e o meio do céu é o início da casa 10. Existem sistemas que não acontece isso, como é o caso, por exemplo, do sistema de Molinos. E você é que precisa escolher o sistema de casas que melhor represente, melhor reflita aquilo que você pretende construir de narrativa para o seu cliente na hora de uma interpretação. Então, do mesmo jeito que esses óculos só me servem, óculos diferentes vão servir para você. Então, se Campano serve para mim, de repente Plácido serve para você. Então, não é que o meu óculos é melhor do que o seu, ou o seu é melhor do que o meu. Né? É que a forma de você interpretar o seu mapa, né, mesmo que for para trazer as mesmas informações, a maneira como você percebe o mundo e o interpreta, mesmo que seja, de novo, para falar sobre a mesma coisa, será diferente. A construção da narrativa, da interpretação feita por você ou por mim de um mesmo evento será possivelmente diferente em função das suas experiências, da sua vivência, da sua cultura, em função da sua bagagem, da formação escolar, da formação doméstica, da formação familiar, enfim, desses vários fatores que vão interagir para que você faça a interpretação do seu mapa. Tá?
mesmo que esteja para falar das mesmas coisas, por exemplo, finanças. Nós vamos concordar que, a partir do momento que você emprega o sistema de casas, casa 2 representa finanças, independente do sistema de casas que você for construir. Tá? E um bom momento ou um mau momento, nós vamos concordar de se tratar de um bom ou um mau momento, tá? Mas a maneira que você vai construir a informação será diferente da maneira que eu construirei a mesma informação ou qualquer outra pessoa. Tá? Então, a construção da narrativa pode ser diferente. Então, existem maneiras diferentes de você construir a mesma frase e chegar ao mesmo objetivo interpretativo. Tá? E as casas é que cumprem exatamente esse papel, não é o zodíaco. Agora, antes de seguir adiante, eu gostaria de mencionar uma questão, né, que sempre me bateu na cabeça e também norteou os meus estudos de astrologia. O meu professor, lá nos tempos idos da década de 80, professor de astrologia, ele dizia que a única coisa que se vê do mapa no céu são os astros, que é mais uma razão para eles serem a verdadeira referência interpretativa. Você não vê o zodíaco e você não vê as casas. Então, tanto o zodíaco como casas são representações, são artifícios. Vamos por partes. Esse tal de zodíaco, você não vê uma mudança mês a mês, assim, marcante, como se estivesse abrindo uma porta para fechar outra, entre, por exemplo, o primeiro mês da primavera, o segundo mês da primavera e o terceiro mês da primavera. Do mesmo jeito que as 4 estações, apesar de você ter uma posição astronômica do Sol que assinale o início de cada estação, isso não significa que os efeitos provocados por aquele posicionamento se manifestem precisamente naquela data. Ou seja, a primavera pode começar, as temperaturas mais amenas e tudo aquilo que representa a primavera, uns 5 dias antes, 3 dias antes, ou mesmo uma semana depois. Então, existe uma transição. Com respeito às casas, o ascendente é um ponto fundamental da interpretação astrológica. Ele corresponde no mapa natal ao momento da primeira inspiração. Mágico isso. Porque é o momento que você vem a ser um ser vivente, um ser dotado de corpo, alma e espírito. Esses três aspectos do ser se fundem e você se torna um ser pronto a começar o seu desenvolvimento naquela encarnação. A escolha do que você vai viver, segundo Ptolomeu, é encontrada no meio do céu. O que é o ascendente astronomicamente falando? Considerando que você pudesse ver o zodíaco, seria o grau do zodíaco que cruza o ascendente naquele momento em que você está nascendo, que você nasceu, que você inspirou pela primeira vez. E o meio do céu corresponde àquele momento que aquele ascendente atingiu a sua mais alta elevação naquele dia. Normalmente, a gente utiliza para explicar isso o ciclo diário do Sol. Então, o Sol nasce, e mesmo quando o Sol nasce, há um crepúsculo, não é aquele evento assim, abre porta, fecha porta. Existe uma aurora primeiro, depois daquela aurora, o Sol começa a se elevar no horizonte, para depois surgir efetivamente. Para quem estuda astronomia, sabe que a gente calcula 3 crepúsculos diferentes. O náutico, o astronômico, o náutico e o civil, que são 3 horários diferentes que, dependendo da estação do ano, podem ter uma variação de 18, 20 minutos, dependendo da latitude e da época do ano. É um período grande, se você for transformar isso em graus de eclíptica. Indo em frente, considerando esse Sol, em algum momento, naquele dia, ele vai atingir a altitude máxima, que dependendo da latitude pode ser 30 graus, dependendo da latitude pode ser 60 graus. Eventualmente,
pode ser 90 graus, máxima altitude, para depois ele começar a descer outra vez, indo em direção ao ocaso. Esse ponto de máxima altitude, culminação do Sol, corresponde ao meio do céu. Então a gente tem um Sol, temperaturas, inclusive naquele dia, que vão crescendo. A gente tem 2 períodos de máximo calor, mas que o Sol já vai perdendo sua força, e o período onde ele transita na oitava casa, que é o período em torno de 14, 16 horas, é quando o Sol efetivamente perde a sua força em termos de calor naquele que ele manifesta naquela região do céu, até se pôr no horizonte oeste, que não é necessariamente o ponto cardeal leste ou oeste. Maneiras diferentes existem de você dividir este período. Plácido usou uma referência de tempo, que é uma referência tirada de Alcabítios, interessante e boa. Tá? Regiomontanos preferiu usar o Equador para fazer a mesma coisa. E Campanos usa o primeiro vertical, que é o ponto cardinal leste, a linha que vai do ponto cardinal leste ao zênite. Cada um deles tem a sua maneira de referenciá-los. Tá? Todos astronomicamente corretos. O meu critério para escolher sistema de casas, né, eu tenho 2 critérios. Primeiro, não é a sua antiguidade. O primeiro critério é, ele representa aquilo que eu pretendo transmitir para o meu cliente, ele corresponde à minha narrativa, e aí eu faço eco às palavras de Dan Rudyard, onde coloca que o único sistema de casas realmente nativo centrado é Campanos. Mas isto não torna este método de dividir o céu o mais certo, o mais correto. Corresponde só a uma parte da minha escolha. A segunda parte da minha escolha é que esse sistema de casas possa ser representado num globo terrestre, algo que não acontece com core, topocêntrico e alguns sistemas horizontais. Então, preenchendo esses 2 critérios, passa a ser um sistema de casas que eu posso utilizar, que eu posso considerar. Então, tem que preencher a narrativa, que é a interpretação, tem que representar a minha maneira de construir a informação, a minha forma de interpretar os mesmos objetivos, representando o mundo do jeito que eu o vejo. Né? Não estou dizendo que o meu jeito de ver o mundo é o melhor ou o mais correto, mas você tem um jeito de ver o mundo diferente do meu. E tem que ter a representatividade astronômica. Esses 2 aspectos, para mim, são extremamente importantes. Por que eu estou fazendo esse clipe? Porque está existindo, surgiu de novo, uma discussão que, para mim, é uma discussão bizantina, né? Que não faz muito sentido. Porque estamos discutindo 2 coisas que efetivamente não existem. Estamos discutindo sobre nada. Então, há essa discussão sobre a Deborah Holding, que é uma fonte primária de referência que eu adoto. Né? O livro dela é um livro belíssimo sobre casas, um dos melhores, se não for o melhor, até então escrito, pela pesquisa histórica, pelo aprofundamento interpretativo e pelo critério com que foi escrito, The Houses, Temple of the Skies. Então, esse livro. E, por outro lado, tem um outro astrólogo, né, que defende, e aí traz o pessoal da modinha, a ideia dos signos inteiros. Porque diz que este é a maneira mais antiga de se dividir o céu. Como eu disse, a antiguidade não é meu critério. Porque se fosse por isso, eu daria preferência, eu sou um astrólogo que pratica principalmente astrologia do século V ao século VIII, são as minhas principais fontes bibliográficas, eu utilizaria Alcabítios. Não é o que eu faço, porque não faz parte dos meus critérios de princípios que eu vou utilizar para a interpretação astrológica. Então não uso Alcabítios. Né? E, vamos lá, vamos entender. Tanto casas como o zodíaco como nós o conhecemos hoje,
Porque o zodíaco já foi dividido em 8. O zodíaco já foi dividido em 12. Essa divisão do zodíaco em 12 acontece em torno do século III antes da Era Comum, que é também a época em que as primeiras divisões de casas começam, as primeiras hipóteses de divisões de casas começam a surgir. Porém, ascendente e meio do céu sempre eram importantes. Inclusive para os gregos, o tal do horóscopos, que é o grau em ascensão, que não representa apenas a maneira como você se veste, mas representa o como você pega a doença. Você fica doente na sexta, mas você se contagia na primeira. Representa vida acima de tudo, representa o que você se identifica, qualquer primeiro impulso que você dará para sair de uma zona de conforto, né, para você melhorar de vida, para você mudar de residência, qualquer primeiro passo sempre começa com o tal do ascendente. E é grau do ascendente. Então a interpretação ela é diferente conforme esse ascendente esteja no início de um signo, no meio de um signo, no final do signo. As divisões podem ser até maiores. Os hindus adotam até a dodecatemória, que é a divisão por 12. Eles chamam de duat. É a mesma coisa, só que a referência de construção é diferente. Mas o princípio é exatamente o mesmo. O fato é que, dentro da interpretação astrológica, ascendente e meio do céu são extremamente relevantes. E as outras casas? As outras casas, as outras cúspides, 2, 3, 5 e 6, elas vão variar, sim, de acordo com o sistema de casas que você adotar. Se você experimentar lá no seu programa de astrologia, que você tem Plácidos, por exemplo, tentar Alcabítios, vai descobrir que Alcabítios, inclusive, tem duas opções, tentar regiomontanos ou diversos outros sistemas de casas, você vai observar que essas cúspides intermediárias vão mudar. Algum desses sistemas de casas está errado? Não. Nenhum desses sistemas de casas é necessariamente errado. Mas a primeira pergunta, ele reflete o que você quer dizer para o teu cliente? Ele reflete a maneira como você interpreta o mundo à sua volta? Essa é a primeira questão que você precisa fazer, ao invés de sair copiando os sistemas de casas que o seu professor ensinou. Tá? Você precisa ter o poder de decidir pelos sistemas de casas que for o mais apropriado para você. Ponto extremamente relevante. Mas não utilizar as casas para as suas posições originais, você mata um monte de princípios do âmbito da astrologia. E o primeiro deles corresponde exatamente aos ângulos. Tá? Os ângulos são tão importantes que a cosmobiologia, lá no início do século XX, e que resultou na astrologia uraniana, na astrologia simétrica, ela aboliu as casas, mas manteve ascendente, meio do céu e, como era moda, incluiu o tal do vértex na interpretação. Tá? Então, não aboliu ascendente e meio do céu, embora sejam tratados como pontos sensíveis, que é o que realmente são. Quando você inclui o ascendente e o meio do céu, é por intermédio deles que você estabelece a sua relação individual, pessoal, com o universo. No ascendente, como porta de entrada do universo para esse mundo, e no meio do céu, quando você desencarnar desse mundo para o universo novamente, seja lá para onde a gente for. Tá? E aí a gente precisa ter um entendimento, tá, de como isso muda a tal da interpretação. Eu vou trazer um mapa que na verdade, é um artifício, não é um mapa que corresponda a uma pessoa em particular, mas sim um mapa que eu estipulei, é um exemplo qualquer. Né? Para poder tratar, apesar de existir uma associação entre casas e primárias e casas, fazer essa associação não é correto, né? Porque as primárias existem independente das casas. Isso é uma coisa que a gente precisa deixar bem, bem claro, tá? As primárias existem em função dos ângulos e não necessariamente em função das casas, tá?
para poder trazer para você, que talvez seja um estudante intermediário, ou avançado, ou um profissional de astrologia, uma ideia que você está careca de saber. Tá? Então vamos lá. Direções primárias. O que são direções primárias? É o movimento dos astros, do nascer à culminação, da culminação ao pôr e depois do hemisfério inferior, ao longo do dia. Então, considerando o Sol, ao longo do dia ele nasce, como é o caso aqui, após aproximadamente 6 horas ele culmina e depois ele se põe. O que acontece no movimento secundário? O secundário é na outra direção, é no sentido anti-horário. Então aí a gente tem que o Sol, nesse caso em 21h45 de Virgem, dia após dia, avança aproximadamente 1 grau neste signo de Virgem. Então são dois movimentos diferentes. Eu costumo dizer que o movimento secundário corresponde ao movimento anual dos astros, como vistos aqui da Terra. E o movimento primário é o movimento diário dos astros. De uma maneira mais técnica, corresponde ao virar, ao torcer da Terra em torno do seu próprio eixo. E aí a gente tem um movimento primário. Então, neste caso, o primeiro astro que vai fazer alguma conjunção com os ângulos é essa Lua. E que já revela, quando ela fizer uma conjunção com o meio do céu, que tratar-se-á de um momento que ela até pode ter alguma doença respiratória, pode ser uma mudança de residência, uma mudança de país, porque essas indicações existem no mapa dela, né? Ou um momento de grande visibilidade e popularidade. Vai acontecer com pouca idade, talvez alguma coisa entre 6 e 10 anos de idade. Direções primárias não dá para a gente fazer nas coxas usando 1 grau por ano. Agora, da mesma forma, o primeiro astro a se elevar, o primeiro astro que vai nascer neste dia, considerando um nascimento que tenha ocorrido nesse horário, às 6h25, será Júpiter. Júpiter no ascendente, mesmo sendo um Júpiter em Libra, vai trazer glória, mudanças físicas e pode resultar, inclusive, numa mudança para um outro país, junto com mais alguém, uma sociedade ou eventualmente até um casamento. Então a gente tem uma ordem de importância dos astros dessa forma. Todos esses astros que estão na 12ª casa vão se elevar em direção à 10ª. Então eles ainda vão culminar, o que sugere que o período em torno dos 60 anos em diante serão períodos de respeitabilidade, visibilidade, felicidade, por que não dizer, uma vez que Vênus é o primeiro astro que vai fazer conjunção com o meio do céu deste grupo de astros aqui localizado. Mas e se essa pessoa tiver nascido num outro horário? Vamos supor que tenha nascido ao meio-dia. O Sol já está culminando. Júpiter também será o próximo astro, depois do Sol, a formar uma conjunção com o meio do céu. A gente tem uma outra ideia, também, eventualmente, de mudança de residência, mas talvez um momento profissional extremamente relevante, porque vai pegar algum momento em torno dos 40 anos, né? Um momento extremamente relevante da vida dessa pessoa. Em compensação, todos os astros que estão no hemisfério ocidental, eles vão perder a sua força, começando pela Lua, que logo se põe. Então, em termos de projeção pública, projeção social, o mapa anterior é mais forte, porque ele tem mais promessas a apresentar do que esse astro, que só tem essa do Sol, por ocasião do nascimento, e a de Júpiter. A de Saturno será muito mais tarde, será no final da vida, e a gente pode até especular que seja ou um momento de reclusão e isolamento,
né? Ou de grave limitação física, ou até, eventualmente, a sua morte, né? Então, aqui, de novo, eu não me preocupei com as casas, mas sim com o princípio da angularidade. O princípio da angularidade é fundamental no âmbito da astrologia, tá? Esses pontos existem praticamente sim, tá? A bordo, a gente calculava a hora do nascer do Sol, mas a gente não observava o Sol, a gente observava as estrelas, na hora do nascer e na hora do pôr. Mas desde tempos imemoriais, calcular o ponto de culminação do Sol era a tarefa mais importante dos oficiais de náutica, né, no tempo das quirogas, das caravelas, qualquer travessia oceânica. Você, ao calcular, ao você medir através de um astrolábio ou de um sextante, como se faz modernamente, a altura do Sol na hora que ele culmina, você, de uma forma muito simples e fácil, é aritmético, você calcula a latitude onde você se encontra. Uma travessia que você faça da Europa para a América, principalmente a América do Sul, conhecimento da latitude é fundamental. Junto com os dois pontos estrelas que você observou por ocasião do nascer e na ocasião do pôr, você tem uma navegação excelente que dispensaria até o uso do GPS, que é o que nós fazíamos no início da minha vida enquanto piloto. A gente usava os pontos astronômicos, inclusive para aferir os instrumentos. Eu vim trazer GPS do Japão em 1986. O navio que eu viajava, que era o Calandrini, foi o primeiro navio que teve GPS instalado e a gente trouxe para mais 4 outros navios do Lloyd. A gente foi fazer um curso de GPS, eu fiz um curso de GPS no Japão, em Yokohama, né, por ocasião da instalação desse aparelho, que na época dava uma posição entre os trópicos, às vezes nós passávamos 6, 8, 12, 14 horas sem ter uma posição. Tá? Além dos trópicos ou próxima da região dos trópicos, as posições eram mais frequentes, mas o próprio fabricante dizia na época que a margem de erro de posicionamento era de 300 metros. Um bom observador astronômico, com um bom olho de águia, como a gente dizia naquela época, um bom piloto, conseguiria, com um ponto estrela, trazer uma posição astronômica para uma carta de navegação com uma margem de erro de aproximadamente 30 metros, tá? Para trazer para metros, tá? Era uma margem de erro muito desprezível. Com 300 metros de erro, você não entra numa barra, tá? Não sei honestamente o que mudou, uma vez que a quantidade de satélites geoestacionários para fornecer posição de GPS é inferior à que existia na década de 80 e na década de 90, né? Satélite Starlink, quem sabe? Do Elon Musk, quem sabe, tá? Mas ainda assim, eu continuo renitente com relação à posição do GPS, tá? Se você prestar atenção na posição do GPS, você vai observar que ele ainda assim, no Google Maps, por exemplo, ele ainda vai trazer uma diferença de 25 a 30 metros. Então, essa diferença hoje reduziu-se, tá? Agora, o posicionamento real que você obtém com o GPS, o satélite GPS não passa o tempo todo para lhe dar a posição, tá? Ele passa em certos intervalos de tempo. Quando ele passa, ele oferece a você uma posição precisa. Fora disso, é estima. Então, muitas vezes você pode estar andando na rua sem saber, numa posição estimada, que é uma posição prevista, pré-calculada, e não nas suas coordenadas geográficas reais. Isso, para a cidade, talvez não faça a menor relevância, mas se você estiver fazendo uma trilha, isso pode fazer uma grande diferença, tá? Espero ter cooperado com essas informações um pouco mais técnicas, um pouco mais astronômicas e ilustrado tanto o uso das direções primárias, da sua relevância, e como principalmente tentado colocar as casas que são importantes em seu devido lugar,
sem se preocupar efetivamente com um sistema de casas A, B ou C, melhor ou pior.